Pessoal, nós vamos ver agora uma ferramenta no Excel que se chama validação de dados. O que significa validação de dados? Basicamente, resumindo, permitir ou não que você preencha determinadas informações na sua planilha. Se você quer que preencha apenas com determinada informação, tem como travar. O Excel não deixa. Vou mostrar para vocês na prática aqui. Partindo da nossa base original, vou fazer uma cópia aqui. E vamos supor, eu vou reduzir um pouco aqui as informações. Vamos supor que alguém vá preencher essa planilha para mim, né? Alguém vai preencher e tem que colocar, vai atualizar semanalmente, mensalmente, eu não sei. Mas eu vou dar o exemplo aqui, vocês associam aí com o trabalho de vocês. Então, o nome, por exemplo. Nome, nós sabemos que tem Ana, João, Maria e Pedro. Então, só pode ser preenchido com um desses nomes. Ana, estão todos aqui. Ana, João, Maria e Pedro. Então, quem for preencher, eu quero determinar que só preencha com esses nomes. Como que a gente faz isso daí? Eu crio uma guia à parte. Eu particularmente faço isso, tá? Então, Ana, Maria, Pedro, João. Preferencialmente, vamos ordenar aí por ordem alfabética, né? Beleza, ordenei. Então, eu quero que nessa planilha só seja preenchido com aqueles nomes. Como que eu faço? Eu seleciono as informações, as células que serão preenchidas. Se você não sabe qual o tamanho ou quantidade de informações, na dúvida, preencha até o final, ou até uma quantidade bem maior do que será preenchido, só para garantir. Aí, onde nós vamos? Em dados, aqui é a faixa de opções dados, validação de dados. Então, clicando aqui, vamos lá, validação de dados. Primeira guia, configurações. Qual é o meu critério de validação? Eu quero permitir qualquer valor? Não. Eu quero permitir uma lista. Eu vou ignorar o que tiver em branco nessa lista. E eu quero um menu suspenso na célula. Vou mostrar para vocês o que é isso. E ó, qual é a fonte? Onde está essa lista minha? Está aqui, ó. Vou selecionar meus nomes, ok? Ó, selecionei Plan 10, da A1 até A4 já travado. Ótimo. Enter. Mensagem de entrada. Eu vou colocar aqui mensagem de entrada, atenção. Qual é o título, né, da mensagem de entrada? Atenção, ó, mostrar mensagem de entrada ao selecionar a célula. Quando a célula for selecionada, mostrar esta mensagem de entrada. Atenção. Preencher somente com vendedores cadastrados. Isso é a mensagem de entrada. E o alerta de erro? Qual é? Mostrar alerta de erro após a inserção de dados inválidos. Se a pessoa não preencher com o nome cadastrado dos vendedores, o Excel não vai deixar. Tem aqui parar, aviso e informações. Vamos colocar parar. Vamos colocar qual o título? Erro. Mensagem. Preencher apenas com vendedores cadastrados. Ok? Ok. Beleza. Minha validação está feita. Se eu clicar aqui na célula, olha que aparece. Mensagem de entrada. Atenção. Preencher somente com vendedores cadastrados. E ó que legal. Esse aqui é o menu suspenso. Quando eu clico, ó, já aparece os vendedores cadastrados dessa lista aqui. Então aí eu seleciono o vendedor que eu quero. Aí ele deixa.
Agora vamos supor que eu escolho um vendedor que não está aqui. Sei lá, José. Vou dar um Enter. Olha que ele aparece. Erro. Preencher apenas com vendedores cadastrados. Então eu posso repetir. No caso, dou um ESC, né? Aí eu seleciono. Se eu tentar, José, ele não deixa. Legal, né? Se aparecer mais vendedores, vamos supor, José. Lembrando, sem acento é melhor. Se eu vier aqui, ele não vai trazer José. O que eu tenho que fazer? Sugestão, selecionar as colunas novamente. Ir em texto para colunas. Desculpa, validação de dados. Validação de dados. Olha a minha fonte. Na verdade já está com as informações, eu só altero a fonte. Na hora que eu vier aqui, ó, acrescentei. Ok. Na hora que eu vier para cá, ó, José aparecendo. E se eu ordenar, ordenou aqui também. Ou tem uma outra opção. Eu sei que a minha validação de dados está pegando desse range, certo? De repente, uma forma prática ao invés de acrescentar o nome aqui no final, eu acrescento em qualquer uma dessas linhas. Porque se eu acrescentar aqui, ó, eu incluí uma linha. Vou colocar, por exemplo, Silvia. A hora que eu for para cá, olha lá, automaticamente ele já acrescentou. Por quê? Isso são macetes do Excel, né? Quando eu acrescento uma linha, automaticamente o meu range obedece, porque eu já tinha determinado que quando estava assim, é minha lista, certo? Então se eu acrescentar uma, ele entende que esse cara não pode ficar de fora da lista, no caso o Pedro. E se eu for agora para lá, ó, vai ter uma linha em branco, porque eu acrescentei. Beleza? Então, e que mais nós podemos fazer? Vamos selecionar novamente. Dados, validação de dados. Ó, quero permitir uma lista, a fonte, mensagem de entrada, alerta de erro. Só que dessa vez eu não quero parar. Eu quero avisar. Eu quero avisar, ó, erro. Preencher apenas com vendedores cadastrados. E vou dar um OK. Aqui eu tenho os vendedores cadastrados, mas vamos supor que eu coloque um nome que não exista, Jair. Olha, em vez de ele dar um erro e parar, ele me dá a opção de continuar. Preencher apenas com vendedores cadastrados. Continuar. Se não tiver problema eu colocar alguma informação que não está cadastrado, vocês podem deixar essa opção habilitada. Vou dar um sim. Beleza, vou vir aqui. Deixa eu ver, Silvia já tem? Não. Então, Silvia. Lá. Continuar? Sim. E uma outra coisa, quando vocês receberem esse arquivo novamente, ou quem for mexer, tem uma opção legal que é aqui em validação de dados e circular dados inválidos. Olha, ele me mostra quais informações foram preenchidas fora do critério que eu determinei. Nesse caso, eu tinha uma lista para preenchimento, certo? Que é essa lista aqui. Só que eu permiti que se desse erro, continuasse. Então a pessoa continuou, mas eu posso verificar. Opa, Silvia, ok, autorizado. Já aí não, esse vendedor, o nome está errado, é outro nome. Legal isso daí, né? O que mais nós temos aí para remover? É só vir aqui, validação de dados, limpar círculos. E nós temos também aqui, validação de dados, ao invés de aviso, informações. Posso mudar o título aqui, ó, para atenção.
Preencher apenas com vendedores cadastrados. Aí venho aqui, Jair, por exemplo. Atenção, preencher apenas com vendedores cadastrados. E vindo aqui em circular dados inválidos, ele traz também o que foi preenchido fora da lista. Ok? O que mais nós temos aqui? Vamos limpar. Validação de dados. Aqui, primeira guia, configurações. O que mais que eu posso colocar? Qualquer valor não faz sentido colocar validação de dados, né? Então eu deixo sem. Posso escolher apenas número inteiro. E eu posso definir um critério, dados entre, vamos aqui para quantidade, por exemplo. Estou chutando, tá? Aqui porque são números, quantidade. Então, validação de dados, eu quero permitir apenas número inteiro. Entre. Existem diversos critérios aqui, mas eu quero entre, sei lá, um vendedor, ele só consegue vender de 0 a 1000 unidades. E a mensagem de entrada, sei lá, 0 a 1000. E erro também, parar, 0 a 1000. E lembrando, eu escrevo a mensagem e tal. Ok. Aí aqui não tem a lista suspensa, eu posso digitar 200, ele aceita, 100. Agora eu vou digitar 1001. Olha lá, ele não deixa. 0 a 1000. Então se eu der um repetir, não consigo. Tem que dar um cancelar. A não ser que eu venha aqui, selecione na validação de dados e em vez de parar, coloque um aviso, informações como a gente viu. O que mais nós temos? Aqui na parte de comissão. Né? Então vamos supor que a comissão é definida pelo supervisor ou alguma outra pessoa. Então seleciono aqui, validação de dados. Comissão é percentual, certo? Então venho aqui, só que não tem percentual aqui. Eu posso colocar decimal. Por exemplo, 1% é a mesma coisa que 0,01 decimal. 5%, 0,05. Então, se eu sei que a comissão é de 0 a 10%, então o meu mínimo decimal é 0 e 10% é 0,01. Então eu coloco 0,01. Desculpa, 10% 0,1. Ok? E aí eu dou a mesma coisa, mensagem de entrada, alerta de erro, parar. Mas eu não vou colocar que vocês já viram, né? Que 0, ele aceita. 5%, ele aceita. Por que ele aceitou? Aí está formatado como percentual, só que o Excel sabe que 5% é 0,05. 6% ele aceita. 10% ele aceita. Se eu digitar 11, ele não aceita. Porque 11% está acima de 0,1 decimal. Só lembrando, pessoal, para descobrir como que chego no decimal, eu divido o número que eu quero por 100. Por exemplo, eu quero saber 17, às vezes dá um branco lá, é só fazer 17 dividido por 100. É 0,17. Então se eu jogar 0,17, ele está como percentual aqui, né? Então por isso que ele não vai deixar. Só vai aceitar 17. Quer dizer, não deixa, né? Então aí, só vir aqui em validação de dados. Eu quero até 0,17. E 17%, aí ele deixa. O que mais nós temos? Validação de dados.
número inteiro, decimal, lista, data. Também determino datas que possam ser preenchido, horário, comprimento do texto e personalizado. Eu posso definir o preenchimento de acordo com algumas fórmulas. Tá? Então, se eu não quiser deixar uma lista ou de 0 a 10, eu posso deixar uma fórmula que faça cálculo de algum outro tipo de preenchimento e ele deixa eu preencher ou não. Ok? Bom, mas basicamente validação de dados é isso. É uma ferramenta bem bacana também do Excel, ok? Com certeza vai ser útil para vocês. É isso aí.